O fermento dos fariseus. O que Jesus Cristo queria nos ensinar utilizando a comparação com as doutrinas dos fariseus a fermento. E que ensinamentos nós podemos tirar dessa história, desse dizer, dessa parábola descrita nos evangelhos. Nesse vídeo eu busco responder a essas perguntas. Para a gente começar, é importante que a gente vá para Mateus capítulo 16, onde a gente vai poder estar vendo pela primeira vez essa parábola ser mencionada. Então vamos aqui para Mateus capítulo 16. Ela é até que bem curtinha, mas ainda assim a gente pode tirar muitas informações dela. Ela está presente em Marcos e a gente também tem uma certa menção a ela em Lucas. Vamos então para Mateus capítulo 16, começando a nossa leitura no versículo 5. E passando os seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de levar pão. Então Jesus disse-lhes: Cuidai-vos e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque nós não trouxemos pão. Quando Jesus percebeu isso, disse: Ó pequena fé, por que arrazoais entre vós por não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães e dos 4.000, e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendestes que eu não vos falei a respeito do pão, mas que tivessem cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus? E a explicação está aqui no versículo 12. Então compreenderam de que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então o ponto de Cristo aqui é comparar a falsa doutrina, a hipocrisia dos fariseus, aos ensinamentos errôneos dos fariseus com o fermento. Está falando, cuidado com isso daí, cuidado com esse pecado. Não é literalmente falar do pão, mas é comparar essas mentiras com o fermento. Isso é uma comparação que a Bíblia faz em vários outros lugares. A gente tem essa comparação da palavra de Deus como um alimento puro, como um alimento bom, um alimento que nos dá a vida eterna. E a gente tem essa outra comparação desse fermento dos fariseus, dos saduceus, que é corrupção, que não é algo bom, que traz enganações, que traz outros evangelhos, que traz outros cristos. A gente pode ver descrições disso em Gálatas, a gente pode ver menções disso em 2 Coríntios, em 1 Coríntios, de cuidados que a gente deve ter, porque muitos corrompem a palavra de Deus, muitos trazem levedo, muitos trazem esse fermento para este pão, que não deveria ser fermentado. Ao ponto que no Antigo Testamento a gente tem 2 ofertas um tanto quanto diferentes. Uma é dos pães ázimos, uma dos pães sem fermento, e a outra é com pães fermentados. Então, só para a gente entender um pouquinho aqui dessa questão do pão sem fermento, vamos para Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, versículo 1. E o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. E aí a gente pode ir continuando aqui a nossa leitura, no qual a gente tem também eles passando o sangue na porta, né? Esse cordeiro está representando Cristo, ok? Cristo, nossa Páscoa, Cristo que morreu por nós, derramou o seu sangue por nós, carregou o nosso pecado para que a gente não precise carregá-lo nós mesmos. Então vamos aqui para o versículo 15. 7 dias comereis pães ázimos, até o primeiro dia afastarás o fermento das vossas casas, porque todo aquele que come pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa alma será cortada de Israel. Então olha a importância aqui. Não era para comer fermento nesse período. Se a pessoa consumisse esse pão levedado, esse pão com fermento, ela seria expulsa, ela seria banida da congregação. Versículo 16. E no primeiro dia haverá uma santa convocação, e no 7º dia haverá uma santa convocação para vós. Nenhum tipo de trabalho será feito neles, exceto aquilo que todo homem precisa comer. Precisar comer. Só isto poderá ser feito por vós. E observarei a festa do pão ázimo, porque neste mesmo dia eu
tirei vossos exércitos da terra do Egito. Então aqui a gente tem toda essa importância, falando, olha, não é para consumir nada com fermento, não é para nem ter fermento em suas casas. A gente pode aqui encontrar versículo 19, 7 dias não se achará fermento em vossas casas, porque todo aquele que comer o que estiver levedado, essa alma será cortada da congregação de Israel. Seja estrangeiro ou nascido na terra, não comereis nada levedado, em vossas habitações comereis pão ázimo. Então é feito constantemente assim esse chamado, essa atenção, olha, não é para consumir nada com fermento, não é para consumir nada com fermento. Porque Jesus Cristo é um cordeiro sem defeito. Ele que não conheceu o pecado, carregou os nossos pecados. Ele que viveu uma vida pura, que viveu uma vida sem nenhum tipo de injustiça, sem nenhum tipo de maldade, carregou os nossos pecados por nós, para que a gente não tenha que estar carregando esses pecados. Então, o levedo, o fermento, está sendo comparado com o pecado, com falsas doutrinas, com enganações. Nada disso pode ser encontrado em Cristo. Mas é interessante também, se a gente parar para pensar, que a Bíblia nos fala de uma oferta com pães fermentados. Como que a gente concilia as duas coisas? Por que se todo sacrifício de animais, se toda oferta de alimentos e de bebidas representa Cristo, por que a gente tem ofertas de pães fermentados? Por que a gente tem oferta de vinho, um alcoólico, por exemplo, também é algo associado com pecado na Bíblia? Porque Cristo se tornou um pecado por nós. Ele carregou os nossos pecados. Então, por mais que ele seja um pão sem fermento, ele carregou os nossos pecados por nós. E vai a comparação da oferta com pão levedado ou com vinho sendo derramado, o sangue de Cristo sendo derramado por nós. Tudo bem? Então, a gente tem essas comparações que nos ajudam a entender bastante do sacrifício de Cristo e também do que está sendo falado aqui por Cristo acerca dos fariseus, essa comparação com a falsa doutrina deles com o fermento. Para a gente ir concluindo, vamos então voltar aqui agora para os evangelhos e vamos para Marcos. Marcos, onde a gente vai poder aprender um pouco mais sobre essa história também. Então vamos para Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, indo para o versículo 14. Ora, os discípulos tinham se esquecido de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ele ordenou-lhes, dizendo, fiquem atentos, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles arrazoavam entre si, dizendo, isto é porque não temos pão. E Jesus, percebendo isso, disse-lhes, por que argumentais, por não terdes pão? Ainda não percebeis, nem compreendeis? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais? Quando eu parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços tomastes? E eles disseram-lhe, 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços tomastes? E disseram-lhe, 7. E ele lhes disse, como é que vocês não compreendem ainda? Então, qual outra aplicação que a gente pode tomar aqui dessa história, dessa parábola? A dureza que cristãos, que pessoas salvas, que filhos de Deus podem ter com a palavra de Deus. Os discípulos viram esses milagres que Jesus fez. Os discípulos viram toda essa multidão, todas essas centenas, esses milhares de pessoas que Cristo alimentou com pouquíssimos pães, com 5 pães, com 7 pães, com poucos peixes. E, mesmo assim, quando eles estavam com pouco alimento, não tinham levado pão, tinham somente um pão, eles estavam bravos um com o outro, não trouxe pão, estavam resmunando entre si. E Jesus disse, vocês não estão entendendo? O ponto aqui não é o alimento que perece. O ponto aqui não é o alimento físico. Deus pode fazer qualquer coisa, Ele pode fazer qualquer tipo de multiplicação com esse único pão que eles tinham. Ele pode criar um pão do zero, Ele pode pegar e trazer vários peixes para eles, qualquer tipo de alimento que for. O ponto não é esse. O cuidado que a gente tem que ter não é com o alimento perecível, mas com o alimento espiritual. E os discípulos aqui estavam num momento de baixa fé. A nossa fé, irmãos e irmãs, oscila. Infelizmente, ela oscila. Ela não está sempre continuando firme, cada vez subindo mais. Se a gente não estiver firme nos caminhos de Deus, a nossa fé ela vai abaixando. Se a gente começar a sentir medo, parar de confiar em Deus, parar de fazer a leitura de Deus, parar de caminhar nos caminhos de Cristo, a nossa fé vai indo abaixando. Então, é naturalmente que nós, como pecadores, que nós, como seres humanos falhos,
tenhamos períodos de pico de fé e períodos de baixa fé. Só que a gente precisa se esforçar para evitar ao mínimo que a nossa fé diminua. E quando ela estiver diminuindo, que a gente não deixe ela chegar num ponto mínimo e permanecer nesse ponto morto. A gente precisa buscar estar subindo cada vez mais. Por mais que tenha algumas quedas, a gente manter ela firme. E os discípulos estavam nesse ponto, no qual Jesus até compara eles com um grupo de pessoas horríveis, que são os reprovados, que não acreditam, que tendo olhos para ver, não veem, que tendo ouvidos para ouvir, não ouvem. A gente tem um exemplo disso, os fariseus, gerações de víboras. A gente tem um exemplo do povo no deserto, que viu os milagres de Deus, que viu as maravilhas que ele fez no Egito, e mesmo assim não acreditaram. Então Deus está continuamente nos avisando aqui da importância que é de crermos, de estarmos atentos, de percebermos os milagres que Deus faz nas nossas vidas. Quantas vezes a gente acaba não sendo ignorante por querer das bênçãos que Deus está fazendo com a gente no dia de hoje, no dia de ontem. Deus faz maravilhas pra gente, Deus faz milagres pra gente, e a gente não considera, e a gente não dá glória pra Ele, e a gente não reflete nisso. Aí vem alguma dificuldadezinha, aí pronto. A gente já começa a resmungar, a gente começa a ficar bravo, e não para pensar em quantas outras coisas Deus já operou em nossas vidas. Então é essa outra aplicação muito importante que a gente pode fazer aqui com essa história. E para a gente concluir, vamos aqui para Lucas. Lucas capítulo 12, indo aqui para o versículo 1. Lucas capítulo 12, versículo 1. Enquanto isso, ajuntou-se uma multidão de inúmeras pessoas, de tal modo que pisoteavam umas às outras. E ele começou a dizer primeiro aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então esse fermento dos fariseus não somente é comparado a pecado, falsa doutrina, enganações, mas também a hipocrisia. Por quê? Porque as falsas religiões estão cheias de hipocrisia. Ensinam que a salvação é por obras, mas continuamente negam diversos mandamentos de Deus, negam diversas vezes que Deus fala sobre pena de morte, que Deus fala que certa ação é um pecado, criam mandamentos de homens, instituem os mandamentos de homens acima dos de Deus e falam, não, você é salvo fazendo as coisas que Deus ensina. Pura hipocrisia. Não faz sentido nenhum. Vão dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas descartam a Bíblia de antemão para elevar livros escritos por homens, filósofos que são homens, todo tipo de coisa que não faz sentido nenhum. Ao ponto que a palavra de Deus é pura, ao ponto que a palavra de Deus é perfeita, um pão sem fermento. Enquanto as mentiras, as falsas doutrinas são cheias de fermento. Então, tendo em mente a comparação que a Bíblia faz, tendo em mente a história que a gente leu em Êxodo capítulo 12, da festa dos pães ázimos, temos que tomar muito cuidado para que nós não estejamos vivendo no meio de pão fermentado, que a gente não nos rodeie de falsas doutrinas, que a gente não fique lendo livros de teologia, que a gente não pegue e fique lendo opiniões de católicos, de ortodoxos, de pessoas de outras religiões, explicando parábolas, explicando doutrinas. Por que é importante eu comparar versículo com versículo quando eu quero aprender algo? E não ir ler uma explicação de um teólogo. E não ir ler um comentário de uma pessoa que às vezes acredita em outra salvação, às vezes que nem acredita em Deus. Né? Tem pessoas que falam, nossa, será que tal parte da Bíblia é verdade? Eu vou olhar o que esse pesquisador ateu falou. Você está buscando um pão fermentado. Para que você vai deixar isso perto de você, se você quer aprender sobre algo que é escrito da palavra de Deus? A gente tem que sempre comparar o espiritual com o espiritual, não o espiritual com o carnal. Por isso que eu não gosto de Bíblia de estudos. A gente tem a palavra de Deus aqui e aí metade do texto, opinião de uma pessoa aleatória, que você não sabe que ele acredita sobre a Trindade, você não sabe que ele acredita sobre a salvação, você não sabe que ele acredita que a salvação é eterna ou não, quais são os fundamentos dele, o que é a opinião dessa pessoa sobre várias coisas. E vamos supor que fosse um cara que tivesse com a opinião certa sobre coisas importantes. Ainda assim ele é humano, ainda assim ele é falho. A palavra de Deus, pelo contrário, é perfeita, é pura e é incorruptível. Então, para a gente concluir, vamos aqui para 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5, para a gente concluir a nossa leitura sobre esta parábola. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. A vossa vanglória não é boa. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os pães
não fermentados da sinceridade e da verdade. A palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é perfeita, ela é sincera. Agora, as falsas doutrinas são corrupções e enganações. Muito obrigado a todos que assistiram, que Deus abençoe vocês e até mais.